Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do segundo ano. Essa aula foi elaborada por mim, no caso do professor Ramon, e vai servir para todos os segundo ano das escolas de Nazaré e Charles Assad. Então, se você é do segundo ano da manhã, da tarde, da noite, essa aula vai ser igual para todo mundo. Beleza? Os gráficos. Bem, o que a gente precisa saber dos gráficos? Né? Que eles são representações visuais e nelas contém dados, informações, valores numéricos, dentre várias situações. Então, eles já são muito utilizados, principalmente na questão de vestibulares, de provas, concurso, dentre outras situações. Então, o gráfico ele tenta trazer uma informação, te dar uma informação mais precisa, mais enxuta, digamos assim, né? Que você consegue olhar e abstrair logo quase que de cara a informação, tá? Dentro dos gráficos, nós temos alguns elementos importantes. São eles: o título, no caso indica a informação do que se refere, né, do que seria aquele levantamento lá, aquela busca, aquela pesquisa, se é sobre saúde, se é sobre morte, se é sobre nascimento e por aí vai, tá? Aí nós vamos ter a fonte. Essa fonte é, digamos assim, de onde foi tirada essa informação, né, se foi por uma revista, por um jornal, ou um grupo de estudo, ou algo do tipo, né? Então tem uma questão dos números, né, que são as quantidades, que são representados para representar tempo, períodos e dentre outras situações. E nós temos a legenda, né, que ela ajuda na leitura das informações justamente dos números, né? Então elas são destacadas. Aí dentro dos nossos gráficos nós temos algumas classificações, que são nossos gráficos de colunas e barras, né? Qual a diferenciação? Um é em pé e outro é deitado, um é na horizontal e outro é na vertical. Aí nós temos o gráfico de linha e o gráfico de pizza, que também é conhecido como gráfico de setores. Nosso primeiro gráfico aqui, ó, é o gráfico de pizza de setores. Ele recebe esse nome por conta que ele assim, é um modelo circular, né? Ele parece muito com uma pizza, digamos assim, né? Então, geralmente, ele é trabalhado em forma de porcentagem, né? Às vezes é trabalhado em forma de porcentagem e na porcentagem ele vale um todo que vale 100%, né? Então, aqui é como se fosse o título, certo? Aqui as informações da legenda, né, os dados que ela pertence, e aqui conforme a situação do que eu estiver descrevendo fica dessa forma. Então aqui é um pequeno exemplo, um exemplo genérico de um gráfico de setores. Aí o nosso segundo é o nosso gráfico de barras e de colunas, né? Então eles também são utilizados para estar demonstrando quantidades, períodos, dentre outras várias situações, né? Então o primeiro aqui, quando ele é em pé, né, na vertical, ele é o gráfico de colunas. Quando ele é na horizontal, a gente fala que ele é o gráfico de barra, mas praticamente segue a mesma lógica, só muda que um fica num eixo da horizontal e o outro fica no eixo da vertical, né? Então nós temos a coluna, aqui como eu posso estar expressando, né, a questão do espaçamento, mesma quantidade e por aí vai. Então aqui é um pequeno modelo genérico tanto do gráfico de barra quanto de colunas. O nosso gráfico de linhas, também conhecido como gráfico de segmento, ele é utilizado para representar uma sequência, né, em determinado espaço de tempo. Por exemplo, no mês, um funcionário de maio vendeu 500 automóveis, no mês de abril ele vendeu 400, no mês de março ele vendeu 200. Então aí tem como estar criando uma linha, um segmento entre o espaço de mês e o outro, e você consegue ver a desenvoltura, digamos assim, né, o sobe e desce, a elevação e o decaimento de uma venda, de uma doença, de algo do tipo. Então, é basicamente assim que é criado e que é formado um gráfico de linhas, ou também conhecido como gráfico de segmento, tá? Nós também temos os infográficos, né? Então, ele representa a união de uma imagem, né, com um texto informativo, né? Então, geralmente é assim, vem uma imagem qualquer, e dentro dessa imagem vem informações, né? Então, eles são ditos como infográficos. Também ajuda a facilitar igualmente os gráficos, né? E é utilizado mais em meio jornalístico e na questão dos nossos livros didáticos, né? Então aqui eu tenho um pequeno exemplo, né, do SUS, né? Aqui o título, digamos assim, seria a questão do trabalhado do SUS, né, na parte da saúde. Aí nós temos os partos dentro do SUS, que são 2 milhões, as internações, que são 11,3. Então assim é uma informação através de uma imagem que ele vai me dando, né? Não é algo igual como se fosse tabelado através de gráfico de setor, de segmento. É uma imagem num todo que vai me dando determinadas informações. Aí aqui na nossa outra página, nós temos um exercício com 5 questões, tá? Aqui nós temos o que? Um gráfico de linha, né? O segmento, né? Então é a questão de vendas, vai passando-se os meses e vai tendo, aqui
Nesse eixo é o eixo dos meses, né? Janeiro, fevereiro, março, abril vai embora até dezembro. E aqui é a questão de venda, né? Então há um aumento, há um decaimento e assim vai indo embora, né? Então nós temos uma pequena perguntinha, vocês vão observar, analisar o gráfico e fazer a resposta. Aqui nós já temos um gráfico de coluna, né? Uma questão referente a gráfico de coluna. Na terceira questão também nós temos outra questão de segmento, né? E aqui na quinta questão nós temos um gráfico de setores, né? Ou de pits. Então basicamente é isso, galera. Eu não vou entrar em aprofundar nas questões. Vocês leiam, são questões simples, bem mais fáceis. Qualquer dúvida vocês podem estar perguntando no PV, tá? Do mais, muito obrigado.